Olá, pessoal! Estamos de volta às nossas aulas de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Edneide e hoje nós vamos falar sobre uma outra flexão do verbo, que são as vozes verbais. As vozes verbais podem ser ativa, passiva e reflexiva. Quando nós temos a voz ativa, quando o sujeito, pessoal, praticar a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, na frase, a inundação destruiu as pontes da cidade. A respeito de quem ou do que eu estou dando uma informação? Sobre a inundação, vai ser o meu sujeito. Esse sujeito, ele praticou a ação de destruir. As garças pousaram perto do rio. Se eu tenho um sujeito praticando a ação do verbo pousar, nós temos o quê? Um verbo na voz ativa. As crianças fizeram a atividade. A respeito de quem nós estamos dando uma informação? Sobre as crianças, é o meu sujeito. Essas crianças, elas praticaram a ação de fazer. Já na voz passiva, o sujeito ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Na frase, as pontes da cidade foram destruídas pela inundação. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre as pontes da cidade, vai ser o meu sujeito. As pontes da cidade não praticaram nenhuma ação, pelo contrário, elas receberam a ação, elas não destruíram nada, elas foram destruídas. E observem que a voz passiva é formada com o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, destruída, está o quê? No particípio. As fotos serão guardadas por nós. Sobre o que eu estou dando uma informação? Sobre as fotos, vai ser o meu sujeito. Nós podemos observar que esse sujeito não está praticando nenhuma ação. Ele está o quê? Recebendo a ação verbal. As fotos não irão guardar nada, elas serão guardadas. E nós podemos observar, pessoal, que a voz passiva é formada pelo verbo auxiliar, serão, mais o particípio do verbo principal, guardadas. E quem pratica a ação na voz passiva, que no caso aqui é por nós, é chamado de quê? De agente da passiva. As fotos serão guardadas por quem? Quem é que vai praticar essa ação? Nós, no caso. Então, por nós é o quê? É o agente da passiva. As tarefas foram feitas pelas crianças. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre as tarefas, vai ser o meu sujeito. Esse sujeito, ele está o quê? Recebendo a ação de ser feito. As tarefas não fizeram nada, elas foram feitas. Então, eu tenho aqui um verbo na voz passiva. Foram, que é o verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal, que são feitas, que está o quê? No particípio irregular, que nós já estudamos. E pelas crianças, vai ser o quê? O agente da passiva, é quem está praticando a ação na voz passiva. Nós vamos observar, pessoal, que a voz passiva pode ser de dois tipos. Nós temos a voz passiva analítica, que foi o que nós vimos nesses exemplos anteriores, formada pelo verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Por exemplo, o velho casarão da biblioteca foi reformado pela prefeitura. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre o velho casarão da biblioteca, vai ser o meu sujeito. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi reformado, então ele não praticou nenhuma ação, ele recebeu a ação verbal. Nós podemos perceber aqui um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, que é reformado. Quem foi que praticou essa ação na voz passiva? A prefeitura. Então, pela prefeitura, vai ser o quê? Vai ser o agente da passiva. Aqui não são admitidas atitudes preconceituosas. Gente, sobre o que eu estou dando uma informação? A respeito do que eu estou falando? Sobre as atitudes preconceituosas. Então, eu tenho o meu sujeito. O que foi que aconteceu com as atitudes preconceituosas? Elas vão o quê? Receber a ação. Elas não são admitidas. Eu tenho aqui um sujeito que apareceu depois da informação, depois do predicado. E a locução verbal são admitidas. Quando eu digo são admitidas, eu tenho o quê? O verbo auxiliar ser mais o verbo principal no particípio admitidas.
E como o sujeito está recebendo a ação verbal, nós temos aqui a voz passiva e a analítica, porque essa voz verbal é formada o quê? Pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. As falhas do projeto estão sendo solucionadas pelos técnicos. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre as falhas do projeto. Vai ser o quê? O meu sujeito. Observem que esse sujeito não está praticando nenhuma ação, ele não vai solucionar nada. Estão sendo solucionadas. Nós temos aqui uma locução verbal, gente, formada por 3 verbos que nós vimos quando estudamos lá as locuções verbais. O verbo auxiliar estão, mais outro verbo auxiliar sendo, que pertence ao verbo ser, mais o particípio do verbo principal solucionar, solucionadas. Como nós temos aqui a voz passiva formada por verbo auxiliar mais verbo principal, nós temos a voz passiva analítica. E quem pratica essa ação na voz passiva, que é pelos técnicos, é chamado de agente da passiva. Vamos analisar agora a voz passiva sintética ou pronominal. Pronominal por quê? Porque é formada pelo verbo mais o pronome oblíquo se. Observem. Vendem-se livros usados. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre os livros usados. Então, os livros usados vão ser o sujeito. Só que esse sujeito apareceu o quê? Depois do verbo, depois da informação. Então, nós temos aqui a forma verbal vendem, que está na terceira pessoa do plural, justamente para concordar com o seu sujeito, que é o quê? Livros usados, que também está no plural. Então, a forma verbal vendem mais o pronome se forma a voz passiva sintética. Se fizéssemos a substituição de vendem-se livros usados por livros usados são vendidos, nós teríamos a voz passiva analítica. Na outra frase, aqui não se admitem atitudes preconceituosas. A respeito do que eu estou falando, gente? Sobre as atitudes preconceituosas. Então, aqui nós temos o quê? O sujeito. Esse sujeito, que são as atitudes, não estão praticando nenhuma ação. Elas simplesmente estão o quê? Recebendo a ação de serem admitidas ou de não serem admitidas. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho a forma verbal admitem acompanhada do se. Por que esse se apareceu antes do verbo e não depois do verbo? Porque nós temos a palavra não, que é uma palavra o quê? Negativa, que atrai o pronome oblíquo para próximo dela. Nós percebemos também que na voz passiva sintética não há a presença do agente da passiva. Na frase, alugam-se mesas. A respeito do que eu estou falando? Sobre as mesas, vai ser o meu sujeito. Nós estamos percebendo que na voz passiva sintética, o sujeito aparece depois da forma verbal, depois da informação. Então, mesas é o meu sujeito, está no plural. Por essa razão, a forma verbal alugam fica o quê? Na terceira pessoa do plural, acompanhada do pronome se, alugam-se mesas. Eu poderia transformar essa voz passiva sintética na voz passiva analítica para confirmar que mesas é o meu sujeito. Alugam-se mesas. Mesas são alugadas. Nós temos também a voz reflexiva, que ocorre quando o sujeito é agente e paciente da ação verbal, ou seja, quando ele pratica e recebe a ação. Vamos observar a frase. A menina cortou-se com um estilete. Aqui nós temos o sujeito, a menina. Ela praticou a ação de cortar, mas ela não cortou ninguém, ela cortou a si mesma. Então, ela praticou e recebeu a ação verbal. Maria olhou-se no espelho e ficou feliz. Maria é o sujeito, praticou a ação de olhar, mas ela não olhou ninguém, ela olhou a si mesma. Sempre se considerou um gênio. A respeito de quem eu estou dando uma informação? Quem se considerou um gênio? Ele, que é o sujeito desinencial. Nós temos aqui um verbo acompanhado do pronome se. E observem que o se apareceu antes do verbo. Por que isso ocorreu? Porque nós temos um advérbio que atrai o pronome. Pessoal, nós vamos ver agora como transformar a voz ativa em passiva analítica. Vamos analisar essas duas frases. O bom tempo favoreceu as colheitas. A respeito do que eu estou informando algo? Sobre o bom tempo, vai ser o sujeito.
O sujeito, ele está o quê? Praticando a ação de favorecer. O bom tempo, que é o sujeito, favoreceu as colheitas. Então, aqui nós temos o quê? A voz ativa. As colheitas foram favorecidas pelo bom tempo. A respeito do que eu estou informando algo? Sobre as colheitas. Então, as colheitas, que nessa outra frase era complemento verbal, nessa segunda frase passou o quê? Para sujeito. O que é que eu estou informando sobre as colheitas? Que elas foram favorecidas. Então, ela não praticou a ação. Esse sujeito, ele recebeu a ação de ser favorecido. Nós temos o quê? Uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar, foram, e o verbo principal, no particípio, favorecidas. E quem é que está praticando essa ação verbal na voz passiva? Pelo bom tempo. Que na voz ativa é o quê? É o sujeito da oração. E o bom tempo, aqui no caso, na voz passiva, passa a ser o quê? O agente da ação verbal, só que na voz passiva. Por essa razão, ele é chamado de quê? De agente da passiva. Vamos observar agora um exemplo bem simples dessa transformação da voz ativa para a passiva analítica. O homem cortou a árvore. O homem é o sujeito, a respeito de quem eu estou informando algo. O homem praticou a ação do verbo cortar. Então, nós temos aqui a voz ativa. Ele cortou a árvore, praticou a ação. Na segunda frase, a árvore foi cortada pelo homem. Nós estamos informando algo sobre a árvore. Então, é a árvore que é o sujeito. Observe que na outra frase, nós tínhamos o quê? A árvore como complemento verbal. Então, o que era complemento verbal na voz ativa passa para sujeito na voz passiva analítica. Então, a árvore sujeito recebeu a ação. Ela não cortou nada, ela foi cortada. Então, nós temos aqui verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. E aquele que era sujeito na voz ativa passou o quê? Para agente da passiva, porque ele continua praticando a ação, só que na voz passiva. Então, nós temos aqui pelo homem como agente da passiva. Já nessa última frase, nós temos cortou-se a árvore. A respeito do que nós estamos dando uma informação? Sobre a árvore. Ela continua sendo o sujeito. Aqui nós temos, gente, a voz passiva sintética. Nós temos o verbo cortou, concordando com o sujeito, a árvore, acompanhada do pronome se, cortou-se a árvore, mas ela não praticou nenhuma ação, ela não cortou nada, a árvore foi cortada. Basta a gente fazer essa substituição. Cortou-se a árvore foi cortada. Vejam que na voz passiva sintética não há possibilidade de colocarmos o agente da passiva. Se por um acaso o sujeito estivesse no plural, as árvores, o verbo ficaria também o quê? Na terceira pessoa do plural, cortaram, concordando com o sujeito. Cortaram-se as árvores foram cortadas. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!